Oi pessoal, meu nome é Nala. Oi pessoal, meu nome é Andressa. Somos do canal Entre Nós. Solta a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Então pessoal, hoje vamos falar de um tema bastante pedido, que é como nos assumimos para a nossa família. Eu me assumi, acho que bem nova, eu tinha por volta dos 14 para os 15 anos e não tive muitos problemas quando se trata de aceitação. O meu pai, até hoje, ele não aceita muito bem, ele tem algumas coisas meio machistas, porém, quando eu contei pra ele, ele falou que eu era filha dele, que ele ia me aceitar de qualquer forma. E hoje a gente tem contato, a gente conversa, a gente sai, mas ele ainda tem uma leve falta, assim, não aceita muito bem, né? Mas também não me julga e não me trata com homofobia nem nada. E a minha mãe, ela me perguntava bastante. Acho que ela já desconfiava e quando eu contei pra ela realmente que eu era, ela falou que já sabia e que toda mãe sentia. Mas quando eu me assumi, na verdade, eles ficaram meio que por um longo tempo até eu assumir o meu relacionamento, que fingindo que eu não era, que era só amizade, que era uma fase que ia passar. E logo quando eu me assumi, a minha mãe não tinha coragem de chegar em mim e perguntar diretamente. Então ela ficava me enviando mensagem. Teve uma prima minha que tirou uma foto minha beijando uma menina na porta da escola e mandou pra ela. Aí ela chegou em mim no dia e falou, nossa, você ficou com essa menina? Mas ela não chegava diretamente, ela me mandava mensagens. E eu também não tinha coragem de chegar diretamente nela e falar. Eu tinha contado pra todo mundo, mas eu tinha contado por mensagem. E aí eu cheguei pra ela e falei que realmente tinha ficado e que não era a primeira vez e que eu tinha um relacionamento. Ela já tinha pego uma foto de uma menina também no meu papel de parede e achou super normal. A princípio não falou nada, né? Mas por aí ficou tudo bem. Depois que eu me assumi, outras pessoas da minha família se assumiram também e a família toda aceitou muito bem. A minha mãe me aceita muito bem, a gente vai pra casa dela, a gente dorme lá. Os meus irmãos aceitam, meu padrasto também aceitou bem melhor que o meu pai e ele trata a Nala super bem. E isso com toda a família, não tive problemas quando se trata de aceitação. Então, pra mim foi bem tranquilo. A minha história é bem mais cheia de problemas. Eu fui embora pra São Paulo porque eu tinha decidido que eu precisava sair da minha cidade, eu precisava começar a trabalhar. Só que poucos dias antes de eu comprar a passagem para ir embora para São Paulo, eu recebi a seguinte mensagem do meu pai: você é homossexual? Gente, eu juro, meu mundo caiu. Eu comecei a tremer, eu comecei a ficar nervosa, eu chorei, eu pedi ajuda, eu fiquei muito mal. Me perguntei como ele tinha descoberto. E aí fui e perguntei, né? Por que dessa pergunta pra ele? E ele me respondeu, porque as pessoas me contaram e eu só quero que você responda se sim ou se não. Aí eu gelava e eu não sabia o que eu poderia responder. Se eu respondesse sim, o que ia acontecer? E se eu respondesse que não, ele iria ficar com mais raiva porque eu estaria mentindo. Então eu acabei que por fim soltando um sim e afastando o celular, que era pra tentar evitar olhar quando a mensagem chegasse. Aí a mensagem chegou, eu não consegui me conter e ele só respondeu bem friamente, um tá. Eu fiquei, como assim, gente? Um tá? Como assim? Eu achei que ele ia me xingar, que sei lá, ia falar que eu era uma vergonha, que ele não queria isso pra mim. Aí eu perguntei o que significava pra ele o fato de eu ser homossexual. E ele disse que
eu não ia deixar de ser a filha dele, que ele estava comigo para tudo que acontecesse, tudo que estivesse por vir, ele estaria do meu lado, ele me apoiaria e que eu contei para ele também a parte de que eu gostava mais de meninas, porém ainda havia uma certa confusão dentro de mim. Então ele pediu para que eu me conhecesse, descobrisse isso e chegasse e conversasse com ele. E falou que ele não sabia como agir ou a forma que deveria tratar, mas que ele iria se esforçar para aprender, que ele ia se esforçar para melhorar, porque os conceitos dele ainda eram machistas e a ideia dele ainda era de que eu deveria casar com um homem e viver feliz e ter filhos, etc. E aí ele disse que iria aprender, iria, evoluir a mente dele para poder interagir comigo melhor. Bom, essa reação dele foi maravilhosa. Eu não esperava, eu jamais esperaria que ele fosse reagir de uma forma tão maravilhosa como ele reagiu. E me deixou muito feliz saber que eu tinha o apoio dele, que eu tinha ele como um suporte para o que viesse a acontecer. Mas nem todo mundo reage dessa forma, né? Nem todo mundo vai ter essa receptividade para te receber de braços abertos. E essa foi a parte que eu contei pro meu pai. Depois disso, uns dias depois eu comprei a minha passagem e fui embora. Bom, na minha cabeça eu ia começar a trabalhar e ia arrumar uma casa para ele morar comigo. Que eu ia conseguir chegar, trabalhar e fazer isso. Fui pra casa da minha tia e consegui arrumar um trabalho lá em São Paulo. Trabalhei uns 2 meses lá e já não tava mais me aguentando de saudade dela. Eu já não tava mais aguentando ficar longe, nossa. E aí dei um jeito de acelerar as coisas. Dela ir logo, pra assim, ficarmos juntas. Ou você vem embora logo, ou a gente vai terminar porque eu não vou aguentar. Meio que uma pressão. Gente, saudade é muito horrível. Saudade, enfim, é horrível. Então, só que eu ainda não tinha alugado a casa, nem nada do tipo pra ela ficar. Só que nesse processo eu estava alugando uma casa com a minha tia e a minha prima, pra nós 3 morarmos juntas e as contas não ficarem tão pesadas, só pra mim. E aí comecei a morar só eu, minha tia e a minha prima, e ela foi pra São Paulo pra morar em outro lugar. Só que até então eu não tinha o intuito de me assumir pra minha família agora. Eu queria que ela arrumasse um trabalho, que a gente curtisse primeiro a parte de namorar, cada quem no seu lugar. Mas não foi o que aconteceu. A vida não é esse conto de fadas que a gente cria na cabeça, que vai acontecer tudo do mesmo jeito. E deu tudo completamente errado do que eu tinha planejado. Eu não consegui arrumar minha casa, ela não conseguiu arrumar uma casa pra ela ficar. A casa que ela tinha... Que eu tinha conversado com o cara, ele acabou me dando um cano, não deu certo. Aí eu fiquei meio que cheguei em São Paulo, nunca tinha ido lá, não conhecia nada e tava no meio da rua. Então, e o que eu faria nessa situação? Como que eu ia deixar ela no meio da rua pra não levar em casa? Não tinha como eu deixar ela na rua. E então eu levei ela pra casa. Levei ela pra casa junto com a minha tia, junto com a minha prima, e ela foi pra lá. Minha mãe já desconfiava da nossa amizade.
Inclusive, uma vez, ela flagrou no meu aniversário A gente se beijando na a escada. gente se beijando na escada. Ela ficou muito branca. Ela ficou muito nervosa, ela não queria... Ela mudou completamente de reação, né? Mas voltando, ela foi pra casa, a minha tia e a minha prima receberam super bem. Foi muito bem recepcionada. Passei 2 dias lá. Passou 2 dias lá e arrumou um lugar pra ficar no 3º dia. Porém, ela tinha ido pra São Paulo sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Foi. Ninguém sabia da ida dela. E a minha mãe já conhecia ela. Até então, pra minha família, eu fugi de casa pra eu poder morar com você. Foi. A minha prima e minha prima já conhecia ela, a minha tia não. Então a minha prima ou a minha tia, essa parte A ainda é gente meio não sabe, né? confuso quem que falou, chegou pra minha mãe e falou, olha, a amiga de Nala, Andresa, tá aqui. Gente, a minha mãe me ligou completamente desesperada. O que essa menina tá fazendo aí? O que essa menina quer na sua casa? Me responde, o que ela... Ela gritou comigo. Ela, nossa, porque quis ouvir da minha boca o porquê que ela estava lá. Isso era 10 da noite. Eu tinha acabado de ir buscar ela no trabalho. Então, eu deixei ela na casa dela e fui pra casa onde eu tava ficando. E ela me ligou contando que a mãe dela já tinha descoberto tudo. Eu não consegui explicar, eu não sabia o que fazer. Simplesmente a vida que eu tinha virou completamente de cabeça para baixo. Eu desliguei o telefone, eu não queria falar com ela. Toda vez que ela ligava, eu desligava. E aí eu comecei a receber mensagem de pessoas que eu nunca conversava na minha vida, de parente que eu nem tinha contato direito. Eu comecei a receber. E era parente me dizendo que eu não poderia ser assim, porque isso era errado, porque isso não era coisa de Deus. Aí já vinha parente me exorcizando pelo WhatsApp, e já vinha parente me dizer que estava tudo bem, que eu não precisava agir dessa maneira, sem querer falar com ninguém. E a minha mãe me ligando. Tiveram Até que pessoas que aceitaram. Né? E tiveram pessoas que me aceitaram, pessoas da família também que me aceitaram, que disseram que tudo ia ficar bem. E eu resolvi atender minha mãe, né? Atendi minha mãe, ela perguntou pelas sei lá quantas milésimas ligações dela, eu resolvi atender. Aí ela perguntou, de novo, aflita, chorando, a voz embargando, entre gritos e dizer que eu era a decepção da família. Eu consegui falar pra ela que eu estava com a Andresa, que ela havia ido pra São Paulo ficar comigo e que eu era lésbica. Então isso foi um choque. Ela desligou o telefone na minha cara, pra quem havia me ligado várias vezes. Ela desligou o telefone na minha cara e começou a mandar mensagem pra Andresa. Me ameaçando, falando que eu era macumbeira, falou que eu tinha feito a cabeça da filha dela, que Nala ia casar com um ex, ia ter filhos com ele, que eu só tinha entrado na vida dela pra destruir. Ela me chamou de demônio, que eu tinha espíritos ruins. Ela só não me chamou de santa, mas ela me ameaçou, xingou, falou que eu tinha destruído tudo e que ela ia lá com a polícia pra poder levar a Nala de volta. Ela parou de me ligar por o quê? 2 minutos, né? Voltou a me ligar e disse que a minha avó havia parado no hospital, que a minha avó estava morrendo e a culpa era minha, porque eu havia decidido virar lésbica e que eu tinha me corrompido por causa de Andresa e que ela, nossa, falou muitas coisas que, sinceramente, desejo que ninguém ouça
de seus pais, porque foram coisas muito terríveis. Eu não conseguia compreender essa atitude dela. Eu não conseguia, só que assim, eu não consegui compreender no momento, porque após passar todo esse alvoroço familiar, eu consegui raciocinar que era porque é uma pessoa religiosa, uma pessoa extremamente religiosa, que sempre falou pra mim que me queria ver feliz, com filhos, com um homem bom. Então, pra ela, o choque de, nossa, minha filha é lésbica, o mundo dela também virou. Então, passamos um tempo sem nos falar. Os familiares que me mandaram mensagem, me exorcizando, falando que eu não deveria fazer isso, que eu não deveria ser assim porque não era coisa de Deus. Acabou que eu bloqueei, até porque, né? Familiares tóxicos a gente tem que bloquear. Então eu bloqueei e... Antes disso, você foi expulsa de casa pela E antes sua tia. disso, tava tudo isso acontecendo na questão da família que estava longe. Na família que estava perto, eu recebi um abraço da minha prima, porque eu estava chorando muito, eu estava muito aflita. E a minha tia, ela pediu para eu sentar no sofá, pediu para eu respirar e falou, olha, já que foi isso que você escolheu, assim, gente, não é escolha, eu não escolhi que o meu mundo fosse virar de cabeça para baixo, mas até então ela não entendia. Ela continuou dizendo, já que foi isso que você escolheu, então você tem que seguir a pessoa que você ama, você tem que estar com ela, porque foi isso que você escolheu. Eu disse, tá me expulsando de casa. Indiretamente, né? Indiretamente, de uma forma fofinha, ela tá me expulsando de casa. 11, meia-noite, né? Meia-noite. Meia-noite. Eu tinha o quê? Acabado de chegar do trabalho, né? Não, já tinha Eu tempo. já tinha um tempo que eu já tinha chegado. Então, e meia-noite eu simplesmente fui expulsa da casa da minha tia. Ela tinha acabado de chegar na casa onde ela ia ficar. Tava morando numa casa com 12 pessoas. Tipo, dividindo o quarto, dividindo tudo. 12 pessoas de vários estados diferentes. Ainda não tinha conhecido ninguém, não tinha feito amizade com ninguém. Só conheci o dono da casa, porque eu conheci ele antes. Então, tipo, nem sabia se podia levar minha namorada pra lá. Nem sabia se podia dormir com outra pessoa lá, porque a princípio eu dividia quarto com 2 meninas. Então, gerava um certo desconforto pra elas, né? Mesmo assim, meia-noite eu fui conversar com o dono pra poder deixar, fui ajeitar. Aí ela dormiu essa noite lá, que não foi a tia dela expulsou ela dormiu lá. E no dia seguinte a gente foi pegar as coisas dela e eu conversei com ele, ajeitei e ela acabou se mudando pra lá também. Então no total a gente ficou morando com 13 pessoas, né? Com você, 13 pessoas. Ai, gente, meu mundo ficou destruído, porque a minha família era a minha base, sabe? Porque você é criada pra ter aquele vínculo familiar, pra que você se apoie um no outro. E quando eu me deparei sendo expulsa de casa, a maioria dos meus familiares mandando mensagens horríveis pra mim, eu pensei, puta que pariu! Como assim as pessoas que eu convivi a vida inteira, que eu estive junto a vida inteira, simplesmente viram as costas pra mim? Foi algo muito desesperador, foi algo muito triste, eu chorava sem parar. E como a minha mãe, ela tinha dito muitas coisas pra mim e a gente se afastou, eu achei que eu nunca mais veria os meus irmãos. E era aí onde estava doendo muito, porque são a minha vida, eles são tudo pra mim. E saber que talvez eu não deixaria mais eu vê-los, eu fiquei muito mal. Mas valeu a pena. Mas
foi muito bom, porque estava preso em mim o que eu era. Eu fiquei muito tempo, além de eu ter ficado muito tempo sem me descobrir, quando eu consegui finalmente me descobrir, era muito ruim ter que esconder pra família toda. Ela tinha me dado uma aliança que eu morria de vontade de usar. E eu simplesmente não podia, então eu corria pro banheiro quando eu tava com vontade de usar e colocava escondido e ficava lá um tempo com a aliança na mão pra poder sentir um pouco, porque eu não podia usar. Então é muito ruim isso, você ter que se esconder de todo mundo. Fingir quem você não é. E fingir ser quem você não é, e fingir gostar de quem você não gosta só pelo fato das pessoas não gostarem ou não aceitarem quem você é. E nós percebemos que tentamos adiar os problemas que viriam após a aceitação, mas são coisas que você tem que passar. Tipo, você vai realmente viver bem melhor depois que você se assumir, que você conseguir ser quem você é. Apesar dos problemas, da falta de aceitação familiar, das confusões que vão vir, essas coisas vão vir, mas vão passar. Você vai acabar superando e você vai ver que, por mais que a sua família esteja um tempo afastada de você, vão ser os melhores momentos da sua vida, porque foram os melhores meses que a gente teve e que a gente conseguiu ser feliz. E olha que quando a gente foi embora já tinha mais de 2 anos que a gente estava nessa enrola. Então foi o momento mais feliz que a gente teve, mesmo em um momento ruim, mesmo em tantas brigas familiares que estavam tendo. Mas assim, você que tem uma mãe como a minha, que é super religiosa, ou que você sabe, porque eu sabia que a minha mãe não ia me aceitar, assim, quando eu me assumisse, eu sabia, e era por isso que eu sempre adiava. Então, se você tem uma mãe assim, como a minha, ou um pai que você sabe também que não vai ter uma boa reação quando você se assumir, eu aconselho você a não se assumir. Porque se você não tiver emprego, se você não tiver outro lugar para morar, caso eles te expulsem, porque tem que pensar em todas as possibilidades, você não pode se arriscar em morar na rua por causa do que você é. Então, infelizmente é uma realidade, infelizmente é horrível você não poder ser quem você é por causa dos seus pais, mas se você não tiver nenhum apoio, é melhor você aguentar mais um pouco, procurar um trabalho, buscar apoio, de alguém, achar algum amigo que te aceite na casa dele até você conseguir, para depois poder se assumir, porque assim, é muito bom quando você se assume, porque é um fardo que você solta, é você depois disso, para todo mundo, mas é muito complicado e muito difícil o processo pós se assumir, porque é muito dolorido você ser ignorada, você ser xingada, é muito dolorido você saber que as pessoas que você amava, elas simplesmente não te aceitam e chega ao ponto de te expulsar de casa. Então, eu tive uma alternativa, apesar de que, mesmo que sendo tudo novo, tudo aconteceu muito rápido, eu tive uma alternativa que foi pra onde ela tava. E se você não tiver nenhuma namorada ou um namorado que você vai ter como suporte também, é melhor esperar um pouco pra depois contar pros seus pais. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like. Ative o sininho de notificação e não se esqueçam de se inscrever no canal. E sigam também as nossas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo. Tchau! Tchau!